Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Está no ar mais um Em Busca da Cultura com Maurício Rocha. E hoje o programa tem um clima especial, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Vou começar hoje o programa lendo uma poesia para vocês, né? Apesar, talvez muita gente não saiba, mas eu sou, abre aspas, poeta, né? Então, uma poesia sobre a chuva, né, de minha autoria, que diz assim: a chuva molha a calçada. Vem um cheiro de um tempo, de uma era passada. Sempre que chove eu me lembro. O tempo passou, tanta coisa mudou. Eu mesmo mudei, e em novas coisas comecei a acreditar. O barro molhado, as gramas úmidas, pés descalços no asfalto. Que saudade daqueles dias, de inocência e de preguiça. E pensar que eu não tinha nada, e hoje eu tenho um amor. Não tinha nada, mas era feliz. E hoje tenho tudo que sempre quis. É só a chuva, ela traz lembranças, que saudades da infância, né? Esses dias de chuva, assim, sempre trazem um ar nostálgico para todos nós, né? Então, não sei se, quer dizer, para mim, pelo menos, traz um ar nostálgico, né? Da infância, né? Então, né? Gostaria do... estamos ao vivo aqui no Facebook também, né? Deixa eu abrir aqui, já tem um comentário aqui. Comentário da Roselane Ferreira. Adoro este jornal. Muito obrigado, Roselane. Hoje um dos assuntos que a gente vai abordar aqui também é o Dia das Crianças, né? Deixa eu ver se... Essa semana eu comemoro o Dia das Crianças e os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, né? Não sei se grande parte do público talvez seja católico, mas é um feriado católico, né? Apesar do Estado ser laico, deveria ser laico, né? Nossa Senhora Aparecida, a lenda, assim, vamos dizer, a crença surgiu em 1717, 300 anos, em Aparecida. Eu não me recordo bem da história, né? Se não me falha a memória, foi em Aparecida, em São Paulo, né? Onde 2 pescadores encontraram uma santa submersa na água sem a cabeça e colaram a cabeça dela. Eu não lembro direito da história, mais ou menos assim, né? Então, se alguém souber, por favor, comente aí, vamos, né, debater, né? Quem é o entrevistado de hoje? Hoje o entrevistado é o público, Nathan. Então mande suas perguntas aí que a gente vai debater, né? Hoje eu que vou ser o entrevistado, vamos dizer assim, né? Vocês mandam as perguntas e eu respondo. Falar sobre filmes sobre crianças, né? Que agora como é Dia das Crianças, né? Hoje em dia, a animação, né, no cinema é uma coisa que tem um grande público, né? Então, os filmes de super-heróis também daria para encaixar talvez no perfil de filmes para crianças, né? Mas afinal de contas, o que é filmes para crianças, né? É interessante isso aí, porque desde a época do cinema mudo, na época do cinema mudo talvez tinha inocência, né? Ainda alguns anos atrás também tinha muita inocência, né? A ingenuidade, tudo. Hoje em dia o cinema se tornou uma coisa assim com... Como é que eu posso dizer? Malandra, vamos dizer assim, em relação à inocência, né? Talvez. No sentido de... Os filmes hoje em dia de comédia, por exemplo, como
Antigamente tinha Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, os Três Patetas, era um humor ingênuo. Hoje em dia o humor talvez tenha se tornado uma coisa maior de 18 em alguns casos, né? Então não dá para assistir um filme com um sobrinho, com um filho, com um irmão mais novo, né? Deixa eu ver aqui, tem mais comentário. Não. Deixa eu achar aqui. Lê mais uma poesia para vocês, assim, deixa só eu. Enquanto isso, eu falando sobre os filmes sobre criança, como eu estava falando dos filmes super-heróis, né? Hoje em dia é uma febre, né? Os filmes de super-heróis são blockbusters, arrasa quarteirões, como se diz, né? Os filmes como Os Vingadores, os filmes do Batman, a Liga da Justiça, que agora vai estrear em novembro, o Thor, que estreia no final do mês, né? Então, é bacana. Eu sou fã de filmes de super-heróis, né? Eu admito, né? Apesar de ser um cara que gosta muito de filmes cult, muito clássico, eu gosto de variar um pouco também, né? Deixa eu selecionar uma poesia aqui bonita para vocês. Sobre chuva. Escolha um assunto sobre alguma poesia assim para me declamar. Vou declamar uma romântica agora, então. Deixa eu só. Eu te amo tanto, mais do que tudo neste mundo. Eu te amo tanto, és a melhor, mais bela que o primeiro raio de sol. É para mim um presente do outono, que transformou tudo assim numa primavera no meio deste ano. É uma poesia sobre amor, boba, né? Para vocês que escrevem poesia em casa, tem vergonha de mostrar para o público, né? Comentem aí sobre o que vocês acham de poesia atualmente, né? Que eu acho que é uma linguagem eterna, né? A poesia que vem lá da Grécia Antiga, lá do Egito Antigo, né? A própria Ilíada do Homero é uma poesia, né? Uma vasta poesia. Compartilhando. Tem 5 curtidos já, ó. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Fico aguardando as perguntas, né? Mandar um abraço pro tem 2 perguntas, né? Já. Mandar um abraço pro pessoal do Gustavo Nordlund, que hoje à tarde eu estava lá me apresentando. Hoje pela manhã eu estava lá me apresentando na escola no horário das 11 ao meio-dia e da 1 às 2 e pouco por aí. Né? Muito legal a experiência de poder apresentar o meu trabalho como Carlitos para as crianças, né? Então foi muito legal, né? Agora, um domingo, tem um evento no Parque Galvani do meu amigo Paulo Palic, que o pessoal das redondezas ali estão organizando, e fui convidado para fazer uma intervenção lá com as crianças. Então, fica o convite aí para o pessoal que queira levar as crianças, né, para se divertir no domingo à tarde no Parque Galvani. Né? Mais informações em breve. Não tem aqui comigo as informações. Nossa Senhora. Botei aqui na minha pauta hoje falar um pouco sobre o cinema mudo, né? Eu não sei se vocês gostam de filmes mudos, não sei, mas eu sou fanático por cinema mudo, né? Eu sou suspeito para falar sobre filmes antigos, né? Então, eu acredito que eu podia fazer um programa inteirinho sem me perder aqui falando de cinema antigo, né? Mas tem muitos assuntos assim para eu pelo menos abordar aqui, né? Hoje meu convidado ainda não chegou, né? Aliás, o Natan perguntou quem é meu entrevistado de hoje. Para vir o professor de música do Gustavo Nordlund, né? Fiz o convite para ele. Vai vir no decorrer do programa, né? Que ele tá com um probleminha, foi buscar o filho dele na OSPA, né? Que é músico. Então eu fico no aguardo aí. Enquanto isso, vou falando de assuntos aleatórios aqui, mandem perguntas. Vamos debater entre nós aqui no programa, que é legal, né? Eu acho legal ter como é que se diz? O calor do público, o retorno do público. Né? Deixa eu ver aqui se compartilhei no meu pessoal, que também vamos ver se alguém já deu um comentário aqui. Enquanto eu estou falando sobre cinema mudo, né? Fico perdido aqui. O cinema, para quem não sabe, surgiu no ano de 1895, no dia 28 de dezembro, né, na França. Mas existem várias origens do cinema, né? Que dizem que o cinema surgiu na China, né, há não sei quantos séculos atrás, com efeitos visuais que eu digo de luz e tudo, né? Mas o cinema que nós conhecemos hoje surgiu no dia 28 de dezembro de 1895, através dos irmãos Lumière, Louis e Auguste, né? Então eles fizeram uma primeira exibição num café em Paris, onde tinha uma plateia seleta, vamos dizer assim, né? Talvez umas 20, 30 pessoas, não sei ao certo quantas pessoas tinha.
E um dos filmes, chamado A Chegada do Trem na Estação, tinha uma cena curiosa, que o trem vem vindo, e o pessoal que estava assistindo ficou com medo, achou que o trem ia sair da tela, né? Que hoje em dia tem os 3D, né? A gente vai no cinema, bota aquele óculos e assiste um filme em 3D, especialmente os blockbusters, né? Então é interessante, hoje em dia, o quanto que o cinema evoluiu, né? Desde a época do cinema mudo, mas hoje eu quero falar um pouco sobre o cinema mudo, né? Falar um pouco sobre os pioneiros do cinema, né? Como Georges Méliès, Max Linder, são, como é que posso dizer, personalidades do cinema que hoje em dia estão esquecidas, né? Que o público talvez não conheça. O público conhece mais o Chaplin, o Buster Keaton, né? Que mais? O Harold Lloyd, que eu já citei, né? Essas figuras assim já conhecidas. Filmes do cinema mudo que talvez o pessoal conheça bastante é o Nosferatu, que é uma referência no terror, né? O Gabinete do Dr. Caligari, que são 2 filmes alemães pós Primeira Guerra Mundial, na época que a Alemanha estava num período de como é que posso dizer, de falência, né? Por causa da guerra e tudo, né? Foi nesse período também que surgiu o nazismo, né? Então, com a ascensão do nazismo ao poder, acabou o período do expressionismo alemão, que eu já vou chegar nesse assunto. Mas eu vou falar um pouco sobre o Georges Méliès, que é um dos meus artistas favoritos do cinema. O Méliès, ele fez um filme em 1902, que talvez seja o mais conhecido dele, Viagem à Lua, que o título original, não sei se é assim, me corrijam se eu errar, Le Voyage dans la Lune, de 1902, Georges Méliès. O Méliès, ele é considerado pelo Chaplin, o Chaplin sempre dizia que ele era o alquimista da luz, né, no cinema. Então é interessante os filmes do Méliès, que ele é uma espécie de George Lucas, vamos dizer assim, do cinema mudo, né. Os filmes dele eram uma fábrica de sonhos, né. Tem um filme que fala um pouco sobre o Georges Méliès, até fica a dica para quem quiser assistir, A Invenção de Hugo Cabret, que é do Martin Scorsese, que é de 2011, se não me falha, é 2011, 2010, 2011. Né? E é bem interessante porque mostra como o Méliès ficou depois da Primeira Guerra Mundial. O Méliès teve o auge dele até 1915, por aí, né? Entre 1897 a 1915, na época da guerra, né? Então ele teve que sacrificar muitos filmes dele. Naquela época os filmes eram feitos com nitrato de prata. E com nitrato de prata era feito as armas, a sola do sapato a sola da bota dos soldados que iam para a guerra, né? E o Méliès teve que sacrificar toda a filmografia dele praticamente. Então teve muitos filmes do Méliès que desapareceram, né? Uma curiosidade até do cinema mudo, né? Não é só o Georges Méliès, mas muitos artistas do cinema mudo, como Buster Keaton, o Max Sennett, que foi o cara que é considerado o rei da comédia antes do cinema falado, antes do Chaplin mesmo, em Hollywood, né? Muitos filmes da época do cinema mudo se perderam com o tempo, foram perdidos por causa de coisas assim, como na época da guerra, que tiveram que sacrificar. Tem um filme do Friedrich Wilhelm Murnau, o diretor do Nosferatu, chamado Satanás, de 1919, que também é considerado perdido. Tem inúmeros filmes considerados perdidos, que toda vez que é encontrado um filme perdido, é uma festa para nós cinéfilos, né? Que é um resgate da história do cinema, um resgate assim, que talvez a gente nunca imaginou que ia assistir, né? E o Georges Méliès tem uma curiosidade, que o Georges Méliès ele fez Viagem à Lua em 1902, e teve uma cópia do filme que foi, várias, né? Que naquela época eram impresso e tudo, né? Era toda uma questão totalmente diferente do que é hoje, que naquela época era feito em fita não, era em rolo de filmes, né? Era cortado, tinha celuloide, no caso, eles filmavam, cortavam com tesoura, diferente de hoje em dia, que hoje em dia é tudo computadorizado, tudo mais, né? Tu quer fazer um filme, tu faz, bota no Movie Maker da vida, só como exemplo, no Sony Vegas, edita e deu. Tá pronto. Naquela época não, era toda uma engenhosidade. Só para vocês terem ideia, naquela época as câmeras de cinema, elas eram umas caixas enormes. Elas deviam ser o tamanho de um CPU de computador. E dali eles filmavam com uma manivela e ficavam girando. Naquela época os filmes eram curtos, na época até 1920, mais ou menos, né? Os filmes eram curtos, né? Então é interessante quanto que o Méliès representa para o cinema, e hoje em dia o Méliès talvez não seja um dos artistas mais esquecidos, mas talvez seja um dos mais lembrados da época do cinema mudo, por causa do Viagem à Lua e de todas as engenhosidades que ele fez, né? Nesse quesito de gênios do cinema mudo, que de certa forma estão, abre aspas, esquecidos, tem o Max Linder, que foi considerado o primeiro grande comediante do cinema, né? O Linder, ele é considerado o pai da comédia no cinema, né? Ele fez filmes entre 1900
eu não lembro agora se foi de 1906, se eu não me engano, 1905 ele começou a fazer filme, e fez até 1923. Ele foi para a guerra em 1915, 16, e ficou louco na guerra, tanto que ele foi dado como morto. Então ele voltou da guerra biruta, né? Imagina, ir para a guerra, como é que não volta da guerra, né? Ver pessoas mortas, sangue para lá, para cá, o cheiro do barro das trincheiras, imagina. Então o Linder ele voltou da guerra louco, levou tiro na perna, teve que viciar em morfina. E em 1924 ele cometeu suicídio com a jovem esposa dele de 16 anos. Né? Ele tinha acho 40 anos na época. Naquela época era, não é defender pedofilia, porque em certos casos tem gente que interpreta como pedofilia, né? Mas naquela época era comum, eu acho, talvez as moças muito jovens casar com homens mais velhos. Em alguns casos, né? Casar por, como é que se diz? Não é aparência, não fugiu o termo, para manter ali a parceria, não é parcerias, era, como é que é o termo? Negócios, vamos dizer assim, né? Negócios de família, né? Então no cinema tem o próprio Chaplin, que era, tem muita gente que fala que ele era pedófilo, mas que não era verdade, né? O Chaplin se envolvia com moças muito jovens, mas elas tinha 16, 17 anos, ele tinha, sei lá, 30 anos. Né? Em relação ao Linder, que tinha 40 anos, né, não se compara. Né? Tem uma curiosidade sobre o Chaplin também, né, que a última esposa dele tinha, ele tinha 54 anos, ela tinha 18. Outra época, outra mentalidade. Hoje em dia talvez não seja tão comum um cara, só o nosso finado Hugh Hefner, né, que se envolvia com moças 90, ele tinha o quê, 90 anos, se envolvia com moças 70 anos mais novas que ele, né? Mas ele podia, ele tinha dinheiro. Não justifica, né? Acho que depois dos 18, acredito eu, seja uma pessoa já dona do nariz e se envolve com quem quiser, né? Então, voltando à questão do cinema mudo, o Anderson vai sentar comigo aí. Eba, tô com companhia aí hoje. Tô falando hoje sobre cinema mudo, Anderson. Muito bacana, que é uma boa tarde ouvinte, boa tarde quem está acompanhando o programa Em Busca da Cultura. Já começou a travar. Tá, eu sei que tem mensagens ali da Roselaine Ferreira, lá do Jardim Planalto. Tá, um abraço para ti, Roselaine, que ela gosta muito do nosso trabalho, nos acompanha também. Gosta muito de jornal. Legal, assim, né? Tem a Isabel também, que eu acho que é de Novo Hamburgo, que até ela fez uma citação dizendo que em Novo Hamburgo existe um cinema com o nome de Lumière, que claro, que é os criadores. Talvez se não fossem eles, talvez não teríamos essa arte. Sim. Uma coisa interessante, Anderson, que eu estava falando ali antes. O cinema, eu não sei a data certa, mas tem teorias de que o cinema surgiu na China, com jogos de luz, há, sei lá, 2000 anos, por exemplo. Por que não? A engenhosidade do ser humano. É que talvez os irmãos Lumière usaram as ferramentas da época e transformaram aquilo ali. Pode-se dizer que, por que não dizer que não foi, no século XIX, mas enfim, ou há 2000 anos atrás? Sim, é que o cinema, na verdade, que nós conhecemos hoje, como eu estava dizendo, é o dos irmãos Lumière, mas tem o Thomas Edison também, que criou a lâmpada, né? Sim, tem vários outros cinemas, abre aspas, vamos dizer assim, que o Zootrópio. O Zootrópio era uma maquinazinha que tu botava, tinha ali um cavalo correndo, um cavalo parado, tu girava aquilo. Tinha não sei quantos quadros do cavalo, não sei se era 16 ou 17. Foi do Edward Muybridge, se eu não me engano, era o nome do criador do Zootrópio. Então tu girava aquilo ali, o negócio girava, parecia que o cavalo estava correndo. É cinema. É uma forma muito peculiar de cinema. Eu acho que é bacana, é válido isso. Se não me engano, era Nickelodeon o nome, que as pessoas iam, botavam uma moeda ali, enfiavam o olho ali, assistiam como é que se diz? Um fotodrama, vamos dizer assim, né, que se chama, não era cinema. E via ali um negócio de, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, né? E é curioso, como eu estava contando, na primeira exibição de cinema, em 1895, dos irmãos Lumière lá na França, o pessoal ficou com medo do cinema. Achei que aquilo ali era bruxaria, imagina. Tem um terei na tela ali, quase saindo da tela, o pessoal se assusta, né? Já era o primórdio do 3D, então na época já tinha medo, hoje a gente muitos têm medo de ir no cinema em 3D, então na época já era. Imagina, tu tá em 1895. Era outra mentalidade. E outra coisa muito interessante, e eu acho que tu pontua muito bem nas tuas explicações referente ao cinema, principalmente hoje, que é o cinema mudo nessa pauta, que é o fato de não haver falas. Não haver falas. Mas, em compensação, a música tinha um fator determinante. Uma curiosidade, Anderson, que talvez o público não saiba, com certeza
público não tem, não sei se o público é ligado ao cinema mudo, espero que... É legal isso aí, né? Poder... Tu vai ter uma geração que até vai achar com saudosismo. Para outras gerações... Não vão achar bobagem. É uma bobagem. Para muitos pode ser uma descoberta. Sim, não, eu acho interessante abordar esse assunto. Eu vou abordar outras vezes cinema mudo, que é um assunto vasto. Inclusive, estou cogitando escrever um livro sobre a história do cinema mudo, resgatando esses nomes, até inclusive do cinema brasileiro. Aí tu foi exatamente, aí tu foi pontual nesse negócio. Nós estamos falando do cinema mudo dos irmãos Lumière na Europa, século XIX. Eu nem cheguei em Hollywood ainda. Mas nós temos o cinema mudo hollywoodiano. Que foi o auge, o apogeu, né? Exato, como também nós temos o cinema mudo brasileiro. Que é esquecido e não é conhecido. Eu vou te contar uma curiosidade. O filme mais antigo, talvez, assim... em bom estado, assim, mais antigo assim que se pode ver aqui no Brasil, chama-se Os Óculos do Vovô. É de 1913, foi gravado em Pelotas. Pra te ver como o cinema gaúcho é pioneiro. Exato, daí a gente entra numa outra questão que é qual? Nós temos a questão do cinema, travou tudo aqui, temos a questão do cinema gaúcho também, que é muito importante. Tá? Porque a gente vê como cinema... o Teixeirinha. Não é o Teixeirinha. Tem bem o Teixeirinha... É talvez o Chaplin, vamos dizer assim, do cinema gaúcho. Exatamente. Em questão de importância. Porque tu vê uma coisa, Anderson. O cinema gaúcho, ele é... Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora aqui, a gente se encontrou, o Pai Jones, né? Isso. Boa tarde, Pai Jones. Isabel Santos, por isso na cidade de Novo Hamburgo tinha um cine com o nome Lumière. Ou teve. Isso é muito bacana. Esteio já teve, era o Palácio. É interessante a gente falar sobre os irmãos Lumière, Anderson, porque muita gente nem sabe quem foram os irmãos Lumière. Sequer imaginam quem foi o inventor do cinema. Porque é interessante. Eu acho que aí eu volto a bater numa tecla que é a questão da educação. Da educação e informação, né? Da educação, da informação e da cultura. Eu acho que as escolas têm que bater nessa questão que é muito importante. Entendeu? Eu estava falando antes... Alguns livros de história até falam. Mas é uma coisa... Chaplin. É uma coisa muito superficial. E aborda mais citam, exatamente. É só o Chaplin, mas não é só isso. Eu acho que o cinema mudo tem muito mais. O Chaplin, talvez... É a figura maior. É o deus ali, vamos dizer, do cinema mudo. Mas a gente para ver como é o que divulgou o cinema mudo. É como nós falarmos, não te interrompendo, mas é como nós falarmos de Brasil no exterior por Carmen Miranda. Então... Raul Seixas. Raul Seixas é brasileiro. É brasileiro, mas aquela versão de Carmen Miranda para o mundo. Senna, talvez. O próprio Ayrton Ronaldo, Senna. Pelé. Entra em outra coisa. Claro, sim, não tem nada a ver com o cinema, mas a gente está entrando no sentido de a importância da exportação mas não ficaram só nesses aí. E o Chaplin é a mesma questão do Chaplin. O Chaplin é o nome... É o Pelé do cinema mudo, vamos dizer assim, que é a imagem do cinema mudo. Mas esteve outros atores, e outra coisa que também não é falado na questão do cinema mudo, são as mulheres. E as mulheres tiveram grande representatividade no cinema mudo, tal qual os homens tiveram. Exatamente. Eu posso destacar aqui a Alice Guy, que foi uma cineasta... Que eu acho que na atualidade, eu acho que não tem... Eu acho que na atualidade todos já devem ter falecido. Sim, já. Tá, até em função pela idade, enfim. Mas elas tiveram uma representatividade. Tiveram, muito importante. Eu posso citar a Mary Pickford, que foi talvez a principal estrela do cinema mudo, Hollywood, considerada a namoradinha da América, e ela cofundou junto com Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, em 1919, a United Artists, que hoje pertence ao Tom Cruise. O cara tem dinheiro, né? O cara conseguiu comprar a United Artists. E uma coisa, Anderson, que eu acho importante até destacar aqui, o quanto que o cinema se tornou uma roda da fortuna. Eu acho que não é na questão da roda da fortuna, que é a pauta do cinema mudo. Aqui é a pauta do Maurício, hoje. Do programa. Eu acho que não da questão do cinema mudo. O cinema mudo, além desse fator, o cinema mudo também proporcionou o quê? Roteiro. Uma curiosidade que na época eles não usavam roteiro. A questão, claro,
tem um pouco daquela utopia do Glauber Rocha, do cineasta brasileiro. Sim, ele falou uma câmera na mão, uma ideia na... Não, é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tudo bem. Assim. Funcionou. Foi uma coisa que os italianos usaram, os franceses usaram com o Godard, fazia isso, ele fazia filme sem roteiro. Eu acho, no meu ponto de vista, desse posicionamento, dessa ideia do Glauber Rocha, um filme deu certo. Agora, para outros não deu. Qual filme tu poderia citar? O Terra em Trânsito, que esse ano completou 50 anos do Terra em Trânsito. Eu gosto do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o faroeste, né, que ele fez. É uma espécie de um faroeste, mas ali eu acho que também não poderia ser muito mais trabalhado. Essa visão do Glauber Rocha é muito interessante quando tu é amador. Quando tu é amador. Agora, na posição dele, naquele momento... talvez até possa ter uma explicação referente à ditadura militar. Uhum. Sim, na verdade era o início, né? Era o início da ditadura. Poderia ter algumas predileções em relação a isso. Mas eu acho que por muitos anos isso pernoitou do nosso cinema nacional ficar uma coisa amadora. Ficou. E eu acho que não somos amadores. Eu acho que nós temos grandes cineastas, nós temos grandes atores, atrizes, produtores, enfim, temos toda uma equipe que trabalha para fazer um filme, tá? E talvez a peça-chave, tu ter bons roteiristas, tu ter uma boa história. Uma curiosidade. Isso, que essa ideia do Glauber Rocha, talvez isso, não no se meu ponto de vista, não se encaixa no roteiro. Era tudo no improviso. Tu teria tudo, mas tu fez tudo no improviso, ficou uma coisa amadora. E ali, claro, tinha muitos jovens ali, muitos atores jovens que estavam começando a carreira. Norma Bengel, que fez filme com ele. A Norma Bengel, o Jardel Filho, Paulo Altran. Que mais? Aquele ator da Globo que faz novelas que ainda tá vivo, bem velho. O Lima Duarte, o Juca de Oliveira... Me esqueci o nome dele, é um senhor. Enfim, teve vários que já faleceram, infelizmente. O Anselmo Duarte. Tem um filme brasileiro que eu sempre cito, onde tudo que eu posso citar é o Pagador de Promessas. Como também, claro, do grande Dias Gomes, que foi muito mutilado pela censura. Na época da ditadura. Né, foi muito mutilado pela ditadura militar, mas era um roteirista de mão cheia, um teatrólogo. Tá, a diferença do Dias Gomes para demais roteiristas é que ele era dramaturgo. Ele era uma espécie de Eugênio O'Neill, vamos dizer assim. No questão de... claro, são linguagens totalmente diferentes do roteiro do teatro para o cinema. Claro, tem os diálogos, tem a descrição das cenas, mas no cinema, talvez tu tenha mais liberdade de escrever. Porque no teatro, por exemplo, tu bota assim, a cena 5. Anderson e Maurício sentados na mesa, no teatro, sentados, tá? Olhando um pro outro, aí tá ali a fala. Oi, Anderson, tudo bem? Anderson, oi, Maurício, tudo bem? Isso no teatro. Agora no cinema, não. No cinema é assim, ó. Cena tal. Sala, como é que é? Estúdio de rádio, microfones na mesa. É toda uma descrição da cena. É que, claro, o que também favorece o Dias Gomes nessa função de dramaturgo. O Dias Gomes trabalhou em rádio. Ele pegou o auge do rádio, das radionovelas, que também, através dele, a mulher dele, a novelista consagrada pela TV Globo, Janete Claire. Então, esses detalhes, ele conseguiu absorver do rádio e conseguiu jogar para o teatro. E levou isso para a televisão. Né? Até, por exemplo, tem um vídeo que o autor de novelas, o Agnaldo Silva, fala em relação a Roque Santeiro. Roque Santeiro que é uma obra-prima, sem pardo. Só que foi uma briga de vaidades, porque nesse trecho do vídeo, o próprio Agnaldo cita que quando o Dias Gomes escreveu, acho que 18 ou 20 capítulos e foi para a Europa. E ele jogou as mãos, que foi o Agnaldo Silva, Marcílio Moraes e eu acho que Joaquim de Assis, eu acho, não me recordo agora. Foi escrito em 3 mãos. Foi escrito em 3 mãos com a história do Dias Gomes. Só que tanto Dias
O Dias não acreditava naquela história. No caso, o Dias ele escreveu a história e o restante... Ele já tinha escrito a versão de 75 censurada. Que havia sido censurada, no qual... A versão com Lima Duarte é de 75, que era Lima Duarte e Beth Faria. Mas teve uma outra versão depois. E depois, 10 anos depois, 1985. E foi também com Lima Duarte? Não, foi Lima Duarte e Regina Duarte. A que era Porcina da primeira versão, foi substituída, e no lugar, por ser censurado em 75... que no livro do Dias Gomes, Apenas um Subversivo, que vale a pena ler, porque é muito bom o livro. Aí, pessoal, uma baita indicação. Ele fala o porquê que a ditadura descobriu. Eles grampearam o telefone do Dias Gomes e ele estava conversando com ninguém mais, ninguém menos que Nelson Sodré. O cara, e nessa conversa, nesse diálogo, o Nelson perguntou para ele, o que tu estás fazendo? Daí ele disse, eu estou reescrevendo o Berço do Herói para a televisão. O Berço do Herói seria, no caso, o título original. A peça de teatro que ele tinha escrito, ele tinha feito para o rádio e tinha escrito para o teatro. Foi censurada. E no teatro teve alguma, não chegou a ser tão censurada, porque ainda não era ditadura. Mas depois ela foi reencenada novamente e teve alguns problemas. E eu estou contando essa história porque é muito legal. Não, é interessante isso aí, porque... E é um fato curioso que vale a pena. Tá no livro da autoria do Dias Gomes, tem vídeos no YouTube que eles falam sobre isso. Tem, acho que até o livro da Memória Globo, também, entre várias histórias, pode ser vista pela internet também, no qual ele cita que ele estava escrevendo com outro nome. Não era o Berço do Herói, porque, claro, se fosse o Berço do Herói, os censores iam descobrir, iam proibir de lata. Sim. Então vamos botar o nome, Roque Santeiro. Roque Santeiro. A saga de um herói numa cidade, ou algo parecido. Ninguém vai desconfiar. Só que no momento das gravações e no momento que os censores foram vendo, foi despertando, opa, essa aí é o Berço do Herói. Só que com outro nome, com outra linguagem. Eles chegaram a gravar 20 capítulos, ou 25, que não foi ao ar. Né? Na segunda-feira, isso também... Eu acho que até tem alguns vídeos no YouTube. O Cid Moreira, com aquela voz dele, anunciando que não ia ao ar Roque Santeiro por imposição da censura. Daí a Globo reprisa, e seria a primeira novela a cores. Interessante. Do horário nobre. Então era o que o Dias queria, mas o sonho dele se realizou, se materializou através da Mulher da Janete com a apresentação de Pecado Capital, que foi a primeira novela das 8 a cores. Interessante essas curiosidades. Então ele tem essa questão do cinema, e o Dias até foi muito mal aproveitado na questão do cinema. Claro que televisão rendia mais. E na questão do cinema é outra coisa. Fugindo um pouco dessa questão que tu está abordando do cinema mudo, que é válido, é muito importante para uma geração nova, para a geração mais nova, para quem está hoje, para os antigos, que tem muitos antigos com 50 anos que não viram cinema cinema mudo. Cinema mudo. Nem cinema preto e branco. Já pegaram os filmes coloridos. Com... É uma forma de voltar, mas também a gente não pode esquecer da questão da pornochanchada. Pornochanchada brasileira. Que a pornochanchada tinha... Era boca de lixo, não? Só que a história da pornochanchada também é algo muito curioso, pelo seguinte, o surgimento da pornochanchada não era que era uma arte, era para driblar a ditadura. Nós vivemos um período de 1964 a 1900, por quase 30 anos, tinha que se estar driblando a censura, a ditadura. Tinha um cara em pé, ali, cuidando o que se podia falar, se não podia falar, tira do ar, corta, recorta. Então foram trabalhos muito mutilados nesse período. Mas aí eu te pergunto uma coisa, Anderson, para que tanta censura se o artista não pode expressar?
Então o artista vai embora do Brasil, como foi o caso do Chico Buarque, Caetano Veloso. Exato. Que é triste. Aí eu conheço histórias do Raul Seixas. Só que daí o que aconteceu? Por que Raul ficou? E por ele apanhou da ditadura, ele apanhou dos militares, né? Mas o porquê que Raul ficou e Chico Buarque não ficou? Porque o Raul até mexia com eles. No próprio livro, O Baú do Raul, que é uma biografia que já foi publicada há alguns anos. Interessante. Também tem alguns trechos, até porque eu tinha na época uma colega de universidade que ela era apaixonada por Raul. Ela conhecia a viúva do Raul, a filha do Raul. Ela foi à Bahia, conhecia a casa que o Raul Seixas nasceu. Ela tinha tudo do Raul. E nessas histórias ela contava que ela soube que não é que ele foi embora, ele foi se adaptando à censura. Então, assim, ele cantava uma música contra a censura e a outra ele passava a mão nos censores. Sim. O Chico e Caetano, Gil, outros artistas, eles bateram de frente com a censura. Aí foi uma forma de tu cuidar o seguinte, aí também é uma coisa da tua vida como cidadão, como pessoa. Muitas vezes tu não vai nadar contra a maré. Ou tu nada a favor, ou tu se retira da água. Então o que muitos artistas fizeram? Se retiraram da água. Saíram do Brasil. Ou nadaram a favor à maré. Ou ficavam naquela, não, eu falo da censura, mas no outro lado, eu falo bem de vocês. É o equilíbrio da balança. Né? Não, a curiosidade é que eles, Regina, em 79, 78, gravou o Bêbado e Equilibrista. Que já era o final da ditadura. O pré-final, a anistia concedida pelo João Figueiredo. E é interessante a música. O João Figueiredo. É o João Figueiredo. É interessante a música porque diz assim, caía à tarde, feito um viaduto e um bêbado trajando o luto, me lembrou Carlitos. Primeira vez que eu vi a música, pensei, deve ser sobre o Chaplin. E eu fui analisando a letra e colando, casando coisa com coisa. É uma crítica feroz da ditadura aquela letra. Sim. Caía à tarde, feito um viaduto. Eu fui pesquisar depois essa parte do caía à tarde, feito um viaduto. Foi um viaduto que caiu nos anos 70, se não me engano, em São Paulo. E não foi noticiado. Além de não ter sido noticiado... A mídia era amordaçada na época. Tu, como jornalista, tu não podia escrever simplesmente uma coisa, por mais que fosse tua opinião no jornal, tu não podia simplesmente escrever. Tu tinha que escrever o que eles queriam. Tem histórias de pessoas que trabalharam em rádio, em jornal, nos anos 70 e 80, que contam que tiveram que trocar a capa de 0 hora da vida, por exemplo, porque tinha coisa ofensiva à ditadura. Aí tinha que botar na capa ali que, aprenda a fazer bolo. Tinha, vários jornais têm ainda preservado em seus arquivos essa questão de receita culinária, enfim, N situações similares a isso que aconteceu na época da ditadura, e também além dessa questão do viaduto que caiu e que não foi noticiado, que era obra do governo militar. Sim. Foi um período que o governo militar fazia muito viaduto. Sim. Então tem muitas cidades, não só naquela faixa Rio, São Paulo, Minas, mas até Porto Alegre, cidades ao entorno. Tem muito elefante branco. Fizeram muitos viadutos. Sim. Claro, alguns tiveram a sua utilidade, outros, como tu bem falou, foram um elefante branco, mas enfim, foi feito. Foi realizado. Então tem essa questão, e essa música, se não me falha a memória, eu acho que é do Aldir Blanc e do João Bosco. E João Bosco, que até esteve em Porto Alegre. Eu gosto da versão do João Bosco, uma versão bem bossa nova, meio samba. Taila Santos, falem sobre filmes trash. Um assunto interessante falar sobre filmes trash, né? Até porque tá na moda, voltou agora a coisa, It é legal, eu gostei do filme. Claro que já é uma segunda versão do It. Teve qual outro? Teve um agora recentemente, que eu não sei se ainda está em cartaz nos cinemas, que também era de terror. Qual? Não era outro Chuck esse tempo aí. Teve do Chuck também. E teve uma outra versão, agora eu não me recordo. Se alguém que está nos ouvindo, por favor, pela live, e queira comentar, pode comentar sobre o filme trash. Eu não me lembro, mas há pouco tempo, foi esse ano ainda, que foi lançado um outro filme além da Coisa. A Coisa foi a última agora. Que foi um remake de um filme dos anos 80. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Esse filme, eles fizeram uma nova versão, até um pouco mais atualizada,
para muitos críticos até, por isso que eu li a crítica, mas eu não me detive ao nome do filme. Eu sou péssimo para isso, eu vejo o filme, mas eu não me lembro do nome. Que foi que até a crítica falou bem, que foi uma das raras vezes no cinema que a segunda versão se saiu melhor que a primeira. Uhum. E é difícil, muitas vezes, um remake remake geralmente não é melhor. Não é a mesma coisa. E a crítica deste filme, e não só de um crítico, mas vários críticos, a segunda versão se saiu melhor que a primeira. Até em função de recursos tecnológicos, que na época era impossível, era imaginável fazer. Falar em filme trash, eu não sei, eu acho que não é filme trash, mas eu estava assistindo a primeira versão de Fúria de Titãs. De 1980. Não tem como tu comparar, mas aí tu compara com o Star Wars, que era da época. É um filme trash, vamos dizer assim, os bonecos tu vê que são, sei lá. Claro, tu tinha tecnologia da época, tu não pode querer, a gente não pode comparar com agora, óbvio, mas eu digo Star Wars, que é de 77, e Fúria de Titãs é de 80. Então a qualidade dos efeitos visuais, dos efeitos especiais, era totalmente precária. Tu vê que os bonecos são stop motion, a forma como eles se mexem, o Perseu lutando contra o eu não sei qual foram os estúdios que produziu qual um e qual outro, não me Star recordo. Wars é da Fox e o do Perseu, esse aí, o Fúria de Titãs. É MGM? E eu acho que é da MGM. Normalmente... Paramount, talvez. Talvez os filmes da Paramount... A Fox sempre foi a top. Em questão de efeitos. Ainda não bate, não tem outra que bata a Fox. Como a DreamWorks é para animação. Eu tava falando no começo do programa sobre filmes de super-heróis. Exatamente. Que hoje em dia são uma febre. Eu gosto, eu sou fã. Eu acho que foi muito bacana. Eu acho que tá se voltando a fazer filmes focados para crianças. Filmes não infantis. Talvez infantis, um filme com focados para crianças, mas tu pode... Alguns filmes do passado, direcionados para criança, eram filmes, mas tinha muita violência. Sim. Tinha muita... Pernalonga Patolino, como um desenho, por exemplo. Tom e Jerry, o gato tentando comer o rato e o rato vai lá e corta o rabo do gato. Desenho, vai querer fazer isso. Então, eu acho que esses filmes que estão vindo agora... principalmente assim, das últimas décadas, da última década, ou dos anos 2000 para cá, estão tendo essa visão de ser desenho animado, não é o politicamente correto. Não. É filme de animação para crianças. Não é para ensinar nem para desensinar. É para criança. Sabe? Eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que o Brasil também agora lançou... Tem um que é um gato, que é o Lego. É uma animação também feita no Brasil. Né? Tem alguns atores que estão fazendo as vozes. Uhum. Né? Bacana, eu acho que é mais um incentivo. Eu acho que talvez o Brasil tenha mais e que outros cineastas se envolvam nessa questão. Aquela hora tu estava falando de cinema brasileiro, roteiro... Acabei esquecendo. Vamos voltar para o roteiro. Uma coisa curiosa é que a Argentina já tem 2 Oscars. Já. O cinema brasileiro não tem nenhum. Aí tu falou do roteiro. Eu fiquei pensando, por que será que o Brasil não tem Oscar? Vários motivos. O roteiro é um motivo à parte. Mas aí tem também tem a questão também de divulgação no Brasil, né? Tem muito a questão da divulgação. Eu me lembro que eu vou citar alguns filmes. Eu acho que toda uma questão. Eu acho que, além dessa questão, o Brasil ainda sofre e vai sofrer por muitos anos essa questão da novela, da televisão. É que a novela tem mais poder que o cinema no Brasil. Porque sem dúvida. Tem um amigo meu que fez novela na Globo, ele falou assim pra mim, olha, Maurício, tu trabalhar numa novela, trabalhar num filme, eu prefiro fazer novela do que filme. Além da questão financeira. Exatamente, questão financeira. A questão financeira, da estrutura. Hoje tu tem que ter um aparato tecnológico. Hoje. Daí a gente também volta um pouco naquela coisa. Hoje aquela ideia do Glauber Rocha, hoje não funciona. Não. No meu ponto de vista, não funciona. É muito bonito, é muito bacana. Beleza. Mas para quem está começando, para quem está experimentando o audiovisual. E hoje tu tem faculdade para isso, tu tem o audiovisual. Eu acho que
eu acho que temos grandes talentos no mundo audiovisual. Ainda estão assim, ó, com medo de mostrar o talento, mas a gente tem grandes surgindo por aí, uma galera muito boa de audiovisual que se unissem com outro pessoal que já tem uma experiência no cinema, que tem uma cultura de cinema, eu acho que a gente pode fazer muitos bons trabalhos. E quem sabe aí pode vir o nosso Oscar. Nós já quase beliscamos o Oscar com a Fernanda Montenegro. Eu acho que foi roubado aquele Oscar. Com a Marília Pêra no Central do Brasil de 98. Eu acho que foi roubado aquele Oscar, não sei. Enfim. Não, mas é que o cinema brasileiro é que o próprio brasileiro tem preconceito com o cinema brasileiro. Quantas vezes tu não tá com alguém aí, filme brasileiro, não vou ver filme brasileiro, eu não gosto de filme brasileiro. E tu vê muito filme americano que é um lixo. É horrível. Em todos os quesitos. Eu acho que nos últimos anos teve filmes muito bons no Brasil. Um filme que eu até destaco aqui é o Faroeste Caboclo. Que é recente, não é 2013, muito... Não, é um filme de 2013, que é baseado numa música do Renato Russo. Não, eu gostei muito do filme, achei muito legal, muito bem produzido, muito bem dirigido, muito bem, o elenco saiu muito bem. E nós temos grandes produtores, nós temos grandes atores. Lá em Porto Alegre tem a Prana Filmes, tem a Casa de Cinema, tem uma infinidade. Nós temos produtoras muito boas que estão atuando nisso. Eu estou com um projeto do cinema, mas não é nada profissional, padrão uma casa de cinema, uma Prana Filmes, que são produtoras. Isso aí já é uma produtora, né, de um renome. Nós estamos fazendo filmes aqui em Esteio na questão de divulgar a cidade, brincar também, né? De dar uma oportunidade. Exato. Dar uma oportunidade pessoal. Hoje de manhã eu fui no Gustavo Nordman, fiz uma apresentação e comentei. Eu vi o início do programa tu falando, eu acho bacana. Eu fiz uma apresentação para as crianças lá, beneficente, bem legal. Eu fico feliz em que as crianças tenham gostado e rido bastante e terem dito para mim assim, fala alguma coisa. Aí me deram um chute na canela e eu gritei, ai! Aí, não, brincadeira, isso não aconteceu. Mas isso acontecia muito comigo na rua. Tinha uma época que isso acontecia muito comigo na rua, a criançada chegava na minha volta e falava, fala alguma coisa. Pra tu ver que é uma geração que não sabe o que é cinema mudo. Não sabe o que é cinema mudo. Porque o cinema mudo tu não fala, mas em compensação, a teu rosto, a tua expressão, o corpo fala mais que o corpo vai falar, o teu rosto vai dar uma expressão. E, cara, o cinema mudo foi preto e branco, mas a questão de cenário era muito importante, a questão de figurino também era muito importante, a expressão do rosto. Então, assim, tu não tinha fala. Não tinha fala. Mas tu tinha uma história que tu contava. Sim. Em 2012, o artista ganhou o Oscar de melhor filme e foi um filme mudo. Exato. Paulo Ricardo Pereira desejando uma boa tarde para ti, Anderson. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a toda a família. Débora, o Matheus, o filho deles, o Pablo, que está em Portugal também. Que eu sei que às vezes eles nos acompanham, às vezes eles nos assistem, não na live, mas o vídeo também ele assiste, até porque Portugal é 4 horas a mais do que o Brasil. Então lá já é praticamente hoje, noite. Curiosidade, só falando Portugal, eu estava lá no Gustavo Nordman, um aluno olhou para mim, por que não faz uma peça do Dom Pedro? Tu parece o Dom Pedro. Aí eu fiquei pensando, nada a ver com eu na hora, pensei, não tem nada a ver com o Dom Pedro. Eu acho que não tem mas nada. Mas eu achei interessante. É interessante. Mas é legal, Anderson, uma coisa que hoje eu vi com o público ao vivo, a curiosidade do pessoal, com gurizada. Chegou depois da apresentação que eu fiz, vieram falar comigo alguma gurizada e elogiaram tudo. Pediram dicas, conselhos, e eu, legal, conversei com uma menina lá também, bem legal. Foi bem legal, assim, a experiência, né? E de tarde eu interagi com as crianças pequenas, foi legal. É legal, assim, tu pegar e fazer um trabalho com crianças. Eu adoro crianças. Eu acho que o trabalho com criança é muito importante. E aí tá essa questão de, quando criança, tu mostrar para eles o que é o cinema mudo. Os clássicos, cinema. Os clássicos. As professoras, ao longo do tempo, mostrar para eles. Eu sempre digo, cultura e educação lado a lado. Mostrar o que é o cinema mudo, o que é a sétima arte, entendeu? E não ficar restrito ao cinema mudo, a Charlie Chaplin. Não, nós temos o cinema europeu, que foi muito importante. Não, você vai falar mal do Chaplin, a gente vai brigar aqui. A Hollywood do cinema mudo, que teve o seu apogeu. Teve também. Ben-Hur de 1925, que é um ótimo filme. E que é um clássico que depois, quando o cinema falado e colorido também foi adaptado. O Charlton Heston, que é meu filme favorito, diga-se de passagem.
E foi um dos recordistas de Oscar. Ganhou 11 Oscars. 11, acho que depois só... Titanic e o Senhor dos Anéis, Retorno do Rei também ganharam 11 Oscars. 11 Oscars. Então isso é bacana, entendeu? Uma história, uma excelente história que foi contada 2 vezes. A primeira versão, na verdade, foi em 1907. Que inclusive, Anderson, tem uma curiosidade, que a versão de 1907, cinema mudo. Já é cinema mudo, a gente está falando. Isso. Essa é a versão da Kallen Company, que era uma produtora de Nova York. Eles não pediram os direitos autorais para os descendentes do Lewis Wallace, né, que era o escritor do Ben-Hur. E os descendentes pegaram, os descendentes que eu digo, os herdeiros, sim, pegaram e processaram a Kallen por não pedirem os direitos. Isso fazia, acho que 10 anos que ele tinha morrido, poucos anos que ele tinha morrido. Então, o Ben-Hur de 1907 é considerado um divisor de águas, até inclusive na questão dos direitos autorais. Aí, algo pioneiro que muitos também desconheciam. Hoje em dia, os escritores devem ao Ben-Hur, isso aí. Exatamente, salvo Ben-Hur. Que não existiu, mas Ben-Hur, eu acho a versão do Charlton Heston meu filme favorito de todos os tempos. A versão do ano passado eu não gostei. Pois é, mas é uma história que foi contada... Recontada, na verdade. Recontada, melhor dizendo, recontada de N formas. Talvez para muitos essa versão é mais interessante do que a primeira, talvez aquela lá no início do século talvez tenha sido mais importante do que a outra já colorida, falada. Enfim, cada um vai olhar do seu ponto de vista. Mas mostra-se que uma história recontada N vezes. Uma boa história, que e com uma boa produção pode ser recontada quantas for necessário. O Ben-Hur é a história de um nobre judeu, Judá Ben-Hur, que ele é traído pelo melhor amigo de infância dele, o Messala, né? Então ele vai para as galés, vira escravo de galés, fica anos sendo chicoteado nas galés, que as galés, para quem não sabe, era a parte subterrânea dos navios, onde ficavam os remadores. No livro tem uma passagem interessante, conta que ele alternava, ficava um dia num lado, outro dia no outro, para os bustos não viciarem. Interessante isso aí. E depois ele salva a vida de um cônsul romano durante uma batalha naval, e esse nobre romano gosta dele, acredita nele, que ele é inocente, e adota ele. Então ele volta para a Judéia para salvar, para descobrir o que houve com a mãe e a irmã dele. Então ele descobre que a mãe... E aí... Tem aquela clássica cena da corrida de bigas, né? Quadrigas, inclusive, que são 4 cavalos, que ele compete com o Messala. Eu não gostei muito da nova versão, apesar de ter uma questão de perdão, de misericórdia. Achei legal no esquisito de amor e tudo, mas não faz jus ao Ben-Hur. O Ben-Hur queria vingança, o Ben-Hur queria matar o Messala, ele queria fazer com o Messala pior que Claro, vamos ver, primeira coisa, vamos ler o livro. O livro é melhor que os filmes, eu digo-se de passagem. Sempre. Daí vamos ver se quem está certo, se a versão correta de hoje, de perdoar, está certa, ou a versão do livro. Acho que a primeira coisa a gente tem que respeitar a intenção do autor. Eu acho fascinante, Ben-Hur. Outro livro que eu estou relendo agora é Quo que é do Henrique, eu não sei o sobrenome, não sei dizer o sobrenome dele, é polonês. Que é um livro que teve várias versões de cinema também. Inclusive a mais famosa é de 1951, com Peter Ustinov interpretando Nero, que eu acho uma das melhores atuações da história do cinema. Assim. A atuação dele naquele filme, pelo amor de Deus, está magistral. Quem não assistiu, indico Quo Vadis. E nós temos muitos filmes, eu acho que vamos ao cinema, vamos aproveitar o feriado, vamos aproveitar o final de semana que está chegando. Tem o Cine Capitólio em Porto Alegre, que seguido exibe clássicos. Vamos para o cinema. Recentemente exibiram o Poderoso Chefão, a trilogia, que eu sou fascinado pelo Claro que Chefão. O cinema ainda é caro, é muito caro ainda. Mas vamos fazer um esforço, vamos no cinema, vamos prestigiar. E hoje em dia já não tem mais nem videolocadora para te poder indicar tal locadora, ali vai, aluga tal filme. Hoje mais fácil, hoje tu tem dentro de casa, tu tem esses Netflix, tem esses o YouTube, outros. YouTube, uma dica para o pessoal que está assistindo e se interessou por cinema mudo, procurem no YouTube, tem muito filme da época do cinema mudo, tem muito filme mesmo. Aí uma sugestão. Tem um acervo vasto. Não precisa sair de casa, tá? Não precisa. Tem um acervo tão vasto, Anderson, que às vezes eu fico a noite inteira assistindo. Isso é muito bacana. Maurício, muito obrigado. Muito obrigado, por mais Anderson, uma vez estar aqui, pela presença. dando uma mera contribuição, um pouco do que eu sei. Claro que a compensação do cinema e cinema mudo, acho que tu sabes muito melhor do que nós. Tu nos deu uma aula para muitos aqui sobre cinema mudo. Novamente, se me permitirem, semana que vem, inclusive, Anderson, eu convidei para cá o professor Ronaldo Bastos, que é um historiador de Porto Alegre,
E eu fiz um pedido especial para ele, para nós falarmos no programa sobre cinemas de Porto Alegre antigo. O professor Ronaldo Bastos, um abração, professor. Talvez esteja nos assistindo, não sei. Pois é, então forte abraço. Ele tem um blog chamado... É um blog sobre fotos de Porto Alegre antigas. Eu todo dia maravilha, isso é muito bom. Quando eu tenho tempo, eu vou lá e fico roubando, abre aspas, roubando informações dele para botar em alguma história que eu estou escrevendo ambientada em Porto Alegre em 1920, num filme que eu estou escrevendo, né? Inclusive, o professor Ronaldo Bastos, ele tem um vasto conhecimento de Porto Alegre, né? Ele tem um acervo gigantesco de fotos, né? Isso é muito bom. Isso é muito legal. E bacana mesmo. Fiquei muito feliz em ele ter aceitado. E que preserve isso e que tenha sucessores para manter esse trabalho, essa tradição. Eu pedi para ele falar, para nós falarmos sobre Porto Alegre, porque Porto Alegre é a capital. A gente podia abordar também o cinema da região metropolitana, mas eu acho que o foco mesmo é Porto Alegre. Eu acho que hoje o cenário é Porto Alegre. A questão do cinema na capital é muito evidenciado. Forte. Essa questão tanto foi evidenciado que quantos cinemas Porto Alegre teve, cinemas de calçada, como se diz. Hoje não tem mais nada. Hoje não existe mais nenhum. Mas vamos no shopping, vamos no cinema, vamos fazer um sacrifício, vamos no cinema. Para a gente poder criticar, é bom, não é, vale a pena, não vale, gostei, não gostei. Pode ser o convencional, pode ser em 3D, 4D, 6D, enfim. Assistam filmes. Vamos no cinema. Como é que se diz? Preservem o cinema mudo, o cinema antigo, o cinema nacional. Vou dar umas dicas de filmes pro feriado. Né? Então, como é Dia das Crianças. Muito obrigado. Tá. Só um segundinho, já vamos treinar. Agora comigo? Então tá ótimo. Dicas de filmes pro feriado. O Garoto, de Charles Chaplin, 1921. Né? Para quem... É um dos filmes mais antológicos do Chaplin, né? Já que o Chaplin é a maior imagem do cinema mudo, vamos falar do Chaplin, né? O Chaplin, ele fez esse filme em 1921, né? Na verdade, ele fez o filme em 1920. Ele levou um ano fazendo o filme, né? E é um filme onde ele encontra um menino num beco e adota o garoto, e ele cresce com ele. A mãe dele abandona ele. E na medida que o garoto vai crescendo, ele vai se tornando um mini Carlitos. É interessante isso, né? Como é Dia das Crianças, tá aí uma dica, né? E a criança vai crescendo, vai se tornando um mini Carlitos. Tem uma cena memorável da história, duas cenas memoráveis da história do cinema. A cena onde o garoto quebra as vidraças e o Carlitos, que é vidraceiro no filme, vai lá e conserta os vidros, né? E tem a cena que uma espécie, vamos dizer, o conselho tutelar, abre aspas, assim, vai lá e busca o menino porque ele não está de acordo com não está sendo cuidado de acordo com como a lei pede, né? Então o garoto, ele é levado e o Carlitos vai lá e salva ele. Tem o Campeão, do Franco Zeffirelli, que é de 1979, que é sobre um menino, Billy. Não, o Billy acho que é o pai, não lembro agora. Mas enfim, o TJ é o menino, e o Billy é o pai. E o pai é um alcoólatra, boxeador, e acaba... Né, é bem legal o filme. Já deve ter passado na sessão da tarde várias vezes. Daí tem vários filmes, né? Cinema mudo, pesquise no YouTube, né? Tem No Limite também, que é um filme do Mário Peixoto, talvez as pessoas vão achar chato. Tem Tempos Modernos, do Chaplin. Bom, enfim. Semana que vem vai vir o professor Ronaldo Bastos e vai ser bem legal, né? A gente vai falar bastante sobre o cinema porto-alegrense, né? Quem quiser me procurar no Facebook é Maurício Rocha, né? Tem os filmes que eu faço aqui em Esteio, na Lizard, no canal Lizard Filmes Independentes Esteienses, e tem, né, fotos minhas no Face, tudo de Carlitos, tudo, né? Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a presença de todos. Desejo um ótimo feriado a todos. Que Deus abençoe a todos, né? Muito axé, muita paz, muita felicidade para todos vocês. Amém. Até semana que vem.